Paz e graça a todos, sou o pastor Graciano Vamo e quero compartilhar uma palavra de bênção para a sua vida. Essa palavra está no livro de 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9 a 10, que diz o seguinte: E foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos, e sua mãe chamou seu nome Jabes, dizendo: Porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: Se me abençoares muitíssimo e meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Deus seja louvado, você que me acompanha e os que vão me acompanhando ao longo do tempo que esse vídeo vai sendo exposto. Essa palavra que acabei de ler é a palavra que fala de um homem chamado Jabes. E Jabes nasceu debaixo de uma grande dificuldade, onde a mãe deu esse nome para ele por causa dos obstáculos que enfrentou até nascer Jabes. Mas diante desses todos os obstáculos que a mãe de Jabes teve, Jabes nasceu. E como lemos num dos versículos aqui, que é o versículo 9, a Bíblia fala que o Jabes se tornou mais ilustre do que os seus irmãos. Quando se fala de ser mais ilustre do que os seus irmãos, isso me faz lembrar alguns outros personagens que Deus fez ser mais ilustre do que os seus irmãos. Por exemplo, se olharmos Jefté no livro de Juízes, a Bíblia fala que Jefté se tornou também mais ilustre do que os seus irmãos. Ele foi desprezado, foi chotado da casa dos pais, mas onde ele foi, Deus lhe exaltou, e depois os seus irmãos foram atrás dele, e ele se tornou mais ilustre do que os seus irmãos. Davi também é um deles. Davi se tornou mais ilustre do que os seus irmãos. Era um homem que cuidava das ovelhas, que estava sempre lá distante, mas no dia em que o profeta Samuel foi enviado para ungir um novo rei para Israel, Davi achou graça aos olhos de Deus, aos olhos do profeta Samuel, e Davi foi ungido e se tornou o rei de Israel depois de Saul, e Davi se tornou mais ilustre entre os seus irmãos. Podemos pegar o exemplo de José. José, filho de Jacó, Jacó teve 12 filhos, mas José se destacou. A Bíblia fala que José foi desprezado pelos seus irmãos, ignoraram os sonhos que ele apresentava. José foi vendido para o Egito, na casa de Potifar, saiu da casa de Potifar, foi para a cadeia, e quando sai da cadeia, José foi exaltado como governador do Egito. Portanto, tudo isso nos mostra o quê? Que existe um elemento em comum entre todos esses homens. E o elemento em comum que nós encontramos entre todos eles é que eles buscaram o Senhor. Esse é o segredo, buscar ao Senhor. Se tu buscares ao Senhor, tu serás um destaque, tu serás uma referência. De acordo com as minhas pesquisas que eu fui fazendo, percebi que a palavra ilustre, em função do verso 9 que nós lemos, a palavra ilustre significa alguém eminente, significa importante, abalizado, pessoa brilhante, pessoa conceituada, alguém considerado, alguém distinto, alguém luzido, alguém notável, alguém prestigiado, alguém excelente e alguém louvável. Tudo isso são palavras que aproximam do termo ilustre. E a Bíblia fala no versículo 9 que Jabes foi mais ilustre do que os seus irmãos. Assim como eu mencionei o nome dos outros personagens bíblicos que também foram ilustres, muito ilustres, mais ilustres diante dos seus irmãos. Isso nos indica que você também pode ser. Deus também pode te tornar alguém diferente. Deus pode te transformar. Você pode se destacar diante da tua família. Você pode se destacar diante dos seus irmãos. Sabe, numa família tem sempre alguém que se destaca, alguém que sobressai. E talvez essa pessoa seja você. É você que Deus quer usar. É você que Deus quer exaltar. É você que Deus quer fazer diferente, ok? Então busca ao Senhor. Se tu buscares ao Senhor, tu se tornarás uma bênção.
Que o Deus da minha aliança te faça graça, que o Deus da minha aliança te abençoa, que o Deus das Escrituras, que é o Deus de Jabes, que é o Deus de Davi, que é o Deus de José, que é o Deus de Jefté, possa ser com você e possa te abençoar grandemente. Mais uma vez, sou o pastor Graciano, e se quiser me ouvir mais mensagens, temos muitas mensagens no YouTube, no Instagram, ok? Basta pesquisares @GracianoVambo, tu encontrarás a nossa página e serás muito abençoado. Eu sou pastor da congregação Graça Abundante, Ministério Semeador da Graça, e os nossos contatos o nosso contato é 927-533-926. Vou repetir, 927-533-926. Tu podes ligar por esse contato, o meu secretário vai atender e mais informações poderás ter a respeito da nossa congregação. Que Deus te abençoe e abençoe a sua família, em nome poderoso de Jesus. Amém.